Good morning and welcome back. E aí, galerinha, como é que vocês estão quarto ano? Meus amores, passamos aí pelas férias, pelas vacations, e aí eu pergunto pra vocês: How does your vacations? Como foi as férias de vocês? How did your vacation, que é passado? Como foram as férias de vocês? E aí, gente? Que saudade que eu tô de vocês, hein? Tem um tempão que a gente não se vê pessoalmente, por isso que eu peço pra vocês, gravem um vídeo, gravem um áudio pra eu poder ouvir a voz de vocês de novo, porque olha, saudade apertou muitão, muitão, muitão. Então, galerinha, hoje, na nossa aula de hoje, eu preciso retornar alguns pontos muito importantes na vida da língua inglesa de vocês. Até o terceiro ano, a gente até viu um pouquinho de tempos verbais, a gente viu um pouquinho sobre esse assunto gramatical, que é um pouquinho mais complicado do que só falar as palavrinhas. A gente vai precisar juntar essas palavras agora para formar frases, e isso pode ser um pouquinho mais difícil para vocês. Mas não tem problema, a gente vai ver tudo muito passo a passo. Hoje também eu gostaria de dizer para vocês que é uma revisão. Então é um assunto que eu já falei na nossa aula da semana passada, não, na verdade na nossa última aula antes das férias, que foi sobre simple present ou presente simples. O presente simples ele é um tempo verbal, meus amores. Então eu preciso começar bem do começo para a gente poder entender muito bem por que a gente vai estudar isso. Vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer que mais uma vez que eu estou com bastante saudade de vocês, que eu queria muito que a gente voltasse logo e já já a gente está junto, viu, meus amores? Um beijão bem grande. Agora eu peço para todo mundo pegar o livro de inglês do quarto ano. Vamos lá, quarto ano. E coloquem, por favor, na página 148. 148. Vamos lá? Tio também vai colocar o meu livro lá nessa página. É bem no final do livro, tá, gente? É bem no finalzinho. Coloquei, ó. Essa parte aqui, ó. Na parte de baixo, onde tem Lesson 5, lição 5, Simple Present. Tio, mas a gente não tá na lição 11? Sim, estamos. Mas, mesmo assim, nós vamos revisar um pouquinho do que a gente viu lá na lição 5, que é onde tem o Simple Present, que nós vamos utilizar inclusive na atividade, no homework, na atividade de casa de vocês da unidade 11, da lição 11. Então a gente vai estudar melhor isso para poder aplicar lá na nossa atividade, tudo bem? Então, primeira coisa que eu quero falar para vocês, eu quero primeiro, antes de vocês olharem para o livro de vocês, que vocês olhem aqui para o slide do tio. O tio vai apresentar para vocês agora os pequenos passos para a gente poder entender esse tempo verbal. Tio, hoje vai ter a historinha do Phileas Fogg? Não. Semana que vem a gente continua lendo a historinha do Phileas Fogg, Around the World in 80 Days, para a gente continuar sabendo das aventuras do Fogg, do Passepartout e dos outros personagens da nossa história. Só que hoje não. Hoje a gente vai ver Simple Present. Por quê? Inclusive vai ficar até mais fácil para vocês observarem lá quando o tio estiver lendo o texto, vocês já vão observar algumas palavrinhas que eu vou ensinar hoje e que vocês já vão saber qual é o significado sem o tio precisar falar nada. Olha que legal. E isso não vai ser só para Phileas Fogg, vai ser para muita coisa que a gente vai ver em inglês até o nono ano, terceiro ano do ensino médio. Então vocês já vão ver agora comigo muita coisa que vocês já vão utilizar para a vida do inglês de vocês aí até quando vocês quiserem estudar em inglês, né, gente? Que a gente sempre aprende. Então vamos lá, gente. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é por que a gente aprende Simple Present e para que a gente precisa aprender isso, quando ele é utilizado, para que ele é utilizado. Vamos lá. Eu vou ler essa primeira parte aqui, essa frase que está aqui em cima, para a gente já poder entender qual é a função, para que serve o Simple Present. Vamos lá? We use the simple present to talk about habits, routines, scheduled events and facts. Então nós temos aí 4 utilizações do simple present. O primeiro deles é para falar sobre hábitos, habits.
hábitos. Então, coisas que você faz todos os dias, coisas que você tem costume de fazer. Dormir, escovar os dentes, tomar banho, tomar café da manhã, que são sleep, brush your teeth, escovar os dentes, brush your teeth, take a shower, que é tomar banho, have breakfast, comer o café da manhã, ou então ter o café da manhã, tomar o café da manhã, have lunch, tomar o almoço, comer o almoço, ter o almoço, todas essas traduções valem. And have dinner, que é o jantar. Então, ter o jantar, tomar o jantar ou comer o jantar. Tanto faz. Depende do seu jantar e do seu almoço, não é mesmo? Vai que seu almoço é só uma vitamina. Não sei. Próximo fato, gente. Routines. Ele entra também dentro dos hábitos, então são as suas rotinas. Quando é que você vai utilizar, quando é que você vai escovar os dentes? Então você vai utilizar o Simple Present, porque é uma rotina, uma coisa que você faz quase todos os dias. Próximo, gente. Scheduled events. O que é isso? São eventos agendados. Ou seja, são eventos aqueles que você já programou, que você já sabe que precisa fazer, que já está muito bem programado e você já tem noção de que você vai precisar fazer. Quem vai à igreja, por exemplo, vai à igreja todo sábado ou domingo. Quando a gente ia para a escola física, nós íamos de segunda a sexta. Já estava agendado na cabecinha de vocês todos os dias ir para a escola. E hoje qual é o nosso evento agendado? Hoje a gente se encontra todos os dias na internet, ou no YouTube, ou então nas aulas ao vivo com os professores. Isso é um evento já agendado, então a gente também vai utilizar o Simple Present para poder dizer essas coisas. E o fim e o último ponto são os fatos. Esses fatos geralmente são fatos científicos, que não tem, que não precisa, ou seja, que já foram comprovados. São fatos comprovados. Por exemplo, o gelo é gelado. O fogo é quente. Tio, mas isso é besteira, todo mundo sabe disso. Sim, são fatos científicos. E esses fatos científicos a gente utiliza no Simple Present. Entendeu? Então vamos lá. O Simple Present ele tem 3 formas para apresentar, para eles poderem chegar para poder ser apresentado para vocês. Nós temos a forma affirmative, que é a forma afirmativa, a forma negative, que é a forma negativa, e a forma interrogative, que é a forma interrogativa. Então, quando é que isso funciona? Eu vou falar, por exemplo, de um hábito que eu tenho. Eu tomo banho todo dia. Sim, tomo banho todo dia, sim. Agora, se eu fosse assim meio cascãozinho e eu não tomasse banho, então assim, na afirmativa eu falo, eu tomo banho todo dia. Na negativa, eu não tomo banho todo dia. E a interrogativa, eu tomo banho todo dia? Notaram as 3 formas com que pode acontecer e isso tudo está no presente. São coisas assim, ó, presente. Então, eu tomo banho todo dia, é um hábito afirmativo. Ou então, não, tô meio porquinho hoje e eu não tomo banho todo dia. Está na forma negativa. Eu tomo banho todo dia? Isso é a forma interrogativa. Em inglês, ele vai aparecer dessas 3 formas também. Vamos olhar agora como isso ficaria. Na forma afirmativa, nós vamos utilizar então o sujeito no começo da frase. Tio, o que é sujeito, pelo amor de Deus? Sujeito é quem está fazendo. Por exemplo, eu tomo banho. Então, quem é que está tomando banho? Eu. Então, quem é o sujeito? Eu. Você toma banho. Quem é que está tomando banho agora? Quem é o sujeito? Vamos agora pensar na tia Sheila. Tia Sheila toma café todo dia. Quem é que tá tomando café? Tia Sheila. A gente pode trocar também tia Sheila por ela. Não é uma mulher? Então. Não é singular? Então ela toma banho todo dia. Ou ela toma café todo dia. Eu troquei o verbo. Ai, que burro. Ela toma café todo dia.
Joia. E se ela não tomasse café todo dia? Como é que ficaria isso? Ela não toma café todo dia. Forma negativa. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Gente, tia Sheila, toma café todo dia? Essa é a forma interrogativa, só que isso tudo está em português. Vamos trazer para a língua inglesa agora. Eu vou apresentar para vocês agora os sujeitos da língua inglesa. Eles são 8, então eu peço que vocês prestem bastante atenção agora no mouse do tio que vai aparecer aqui, ó. Aqui, ó, uhul, na minha cara. Olhou para o mouse, joia. Agora eu vou mostrar para vocês quem são os sujeitos da língua inglesa. O primeiro sujeito é esse izão maiúsculo aqui, ó. Só que a gente não vai falar i. I em português. Vamos esquecer um pouquinho o português agora. Vamos pro inglês. Como é que a gente fala i em inglês mesmo? I. Então vamos lá. O primeiro sujeito é o I. O que ele significa? Eu. Eu. Descendo, nós temos o you. You é você no singular, gente. Esse you, esse primeiro you é você no singular. He, ele, também no singular. E prestem atenção, esse he só é utilizado para humanos. Então a gente vai falar do homem. Então ele pode ser menino também. Pode ser, por exemplo, o Rafael. Pode, porque ele é humano e é homem. Então ele. Então he. Mulher, singular também, somente uma mulher, nós vamos chamar de she. She significa ela. Então, she. Agora, olha só esse it aqui embaixo. Esse it, ele é utilizado para animais, objetos ou fenômenos da natureza. Que tipo de animal? Pode ser o cachorrinho, pode ser o gatinho. E detalhe, gente, o dog, o cat, pode ser o parrot, que é o papagaio, pode ser o rabbit, que é o coelho. Isso tudo entra no it, quando ele é singular, ou seja, só tem um. Próximo. Quando eu falo de objetos, então pode ser um celular, pode ser um estojo, pode ser um livro, qualquer tipo de objeto, beleza? E o terceiro ponto que eu falei foi fenômenos da natureza. Tio, o que é isso? Chuva, sol, granizo, vento, tudo isso são fenômenos da natureza, são coisas da natureza. Então ele entra aqui no it. Até agora eu falei de coisa singular. Vamos para os pronomes pessoais, os sujeitos, no plural. Tá bom? Então agora é mais de uma pessoa. São mais. Então pode ser duas ou mais pessoas. No caso do we, ele significa nós. Então, we, nós. Esse you, ele é igual a esse daqui, não é? Gente, mas como é que pode tio é tudo igual? Sim, ele é igual mesmo e vai ficar igual, só que o significado dele é diferente. Esse último you aqui, ele significa vocês. Se o primeiro é você no singular, esse segundo é vocês no plural. Tio, tem como saber a diferença? Não exatamente. Você vai ver na frase. Por exemplo, eu posso falar que você está bonito e eu posso falar que vocês estão bonitos. Como é que você vai saber a diferença? Dependendo de quem eu estou falando. Então, se eu estou falando só para você, é singular. Se eu estou falando para a turma toda, é no plural. A gente vai ver isso no texto mesmo enquanto a gente estiver estudando. E o último é o they. Esse they, ele significa eles ou elas. Então, enquanto que no singular nós temos uma diferença clara entre homens e mulheres e coisas, no they, no plural, não tem diferença nenhuma. Então, esse they ele é utilizado para homens, para mulheres, para homens e mulheres e para coisas no plural. Ok? Vamos agora ver o verbo. Como é que ele fica esse verbo em inglês? O exemplo que está aí na tabela de vocês é o verbo run. Esse é o verbo correr. Correr muito. Correr. Tipo quando vocês vão brincar lá no pátio da escola, na hora do intervalo. Pois é, correr muito. Então, ele fica normal e ele fica igual para todo mundo, menos para esses três aqui, ó. O he, o she e o it.
Olha a diferença. O I, ele fica I run, eu corro. E o run, você corre. Só que quando a gente entra no he, no she e no it, ele tem um Szinho a mais. Olha só. He runs, she runs, it runs. Por quê? É obrigatório colocar esse S quando o sujeito for he, she ou it. Eu vou mostrar melhor nas nossas regras que tem no outro slide. Calma aí, mas sempre guarda que quando tem he, she ou it, eu preciso colocar um Szinho no final desse verbo, ok? Nós temos o we run e o run, they run. Igualzinho tá lá em cima também. É só no he, no she e no it que nós temos essa pequena diferença. Na forma negativa, nós temos um acréscimo bem importante, inclusive, que é o acréscimo do ou do does. E o not. O not, ele significa não. E o do e o does, ele é um verbo auxiliar. Tio, o que é isso? Ele é um verbo que ajuda a gente a montar frases em inglês. Ele tem tradução? Não, não existe tradução para ele. Então, ele junto com o not significa não. Então, tio, eu posso colocar o not sozinho? Também não pode. É regra. Tem que ser sempre o do not ou does not. Tem a sua forma abreviada também, que é o don't e o doesn't. Tio, como é que eu vou saber qual dos dois que eu tenho que colocar? Ai, tô confuso. Calma, vamos lá. Lembra que no he, no she e no it você tem uma diferençazinha, que é colocar o S aqui na afirmativa? Na negativa também tem uma diferença nesses três. Então você sempre tem que lembrar o he, o she e o it, que eles são diferentes. Então enquanto todo mundo coloca o do not, por exemplo, I do not run. You do not run. We do not run. Enquanto todos os outros eu coloco do, então fica do not. Do not significa não. No he, no she e no it, eu tenho que colocar o does, que é esse dó é S. Does. E a gente chama ele de does. Vamos lá, vamos treinar comigo, gente. Esse aqui é o do, do, do. Esse é o does. 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 E aí colocamos o not para todo mundo. Existe a forma abreviada, que eu acho mais fácil. E eu gosto muito da forma abreviada, porque ela é mais fácil. Qual é a forma abreviada, tio? Não entendi. Nós temos aqui o do not, que quando a gente abrevia e bota tudo junto, ele fica don't. I don't run. Eu não corro. I don't run. Lembra que eu falei que o do não tem tradução e ele junto com o not forma o não? Aqui fica ainda mais fácil pra gente lembrar, porque o don't todinho significa não. E quando for he, she e it, em vez do don't, nós colocamos doesn't. Tio, tem uma vírgula aqui em cima? É quase uma vírgula, gente. O nome disso é apóstrofo. É uma vírgula em cima. Em vez de colocar embaixo do texto, a gente coloca em cima. Por isso que muda o nome. O nome é apóstrofo. Nas interrogativas agora, o do ou does, sozinho, sem o not, ele vem para o começo da pergunta. Tio, tem diferença? Tem. Na tradução tem diferença? Mas e no inglês tem diferença? Tem. Como é que fica então, gente? Ó, o do, ele vem aqui para o I, o you, ele começa a pergunta. Então, do I run? Eu corro. Do you run? Você corre. Does he run? Opa, tem diferença. Olha só, o he, o she e o it, nós vamos utilizar o does. Ok? Hoje eu quero mostrar para vocês apenas a afirmativa. Eu quero que a gente foque apenas nas frases afirmativas. Timo, você falou de negativa, você falou de interrogativa. Sim, falei. Mas isso é para vocês poderem conhecer um pouquinho. A gente vai voltar nessa afirmativa, negativa e interrogativa o quarto ano inteiro, o quinto ano,
no sexto, no sétimo, no oitavo. Então, ó, tem muito tempo pela frente para vocês fixarem bem na cabecinha de vocês. Por enquanto, eu quero que vocês prestem bastante atenção na forma afirmativa. Lembra que o tio falou que no he, no she e no it tem uma diferença? Eu tenho que colocar esse S? Pois é, não é só S. E eu vou mostrar para vocês agora nas regras que nós temos. Vamos lá, gente. Essa parte agora é chamada de partes das regras da gramática. É muito importante que vocês prestem muita atenção no tio agora. E outra coisa, se tiver dúvida, pausa o vídeo, escreve a dúvida ou então grava uma mensagem pro tio, tudo bem? Grava pro tio poder responder melhor para você, se ficar muita dúvida para você ainda. Tá joia? Então vamos lá. Quando for he, she e it, lembra que eu pedi para vocês gravarem bem esses três? Então, he significa ele, she significa ela e it significa ele ou ela para coisas, animais e fenômenos da natureza. Boa! Então vamos lá. Na maioria dos verbos, nós colocamos o S in the third person singular. Então, terceira pessoa do singular, que são esses três aqui. A maioria dos verbos, nós vamos colocar apenas o S. Então, aqui nós temos he works, ele trabalha. Esse verbo work significa trabalhar. Então, he works, ele trabalha. She reads books, ela lê livros. O verbo read é o verbo ler. Inclusive, na próxima slide eu quero mostrar para vocês uma aulinha de verbos, alguns verbos que vocês precisam conhecer. E o it, eats. It, eats. Ele ou ela, não, cachorrinho, um animal, come. O verbo eat é o verbo comer. Esse daqui, ó. It é o verbo comer. Quando o verbo termina com O, Z, SS, SH, CH e X, em vez do S sozinho, nós vamos colocar um ES. Por exemplo, o verbo go. O verbo go ele é escrito GO, então ele termina com O. Quando eu for fazer o presente, eu tenho que colocar o ES. Quando for he, she ou it. Então, he goes to school every day. Ele vai para a escola todos os dias. She watches. O verbo watch, que é o verbo assistir, ele termina com CH. Por isso, nós colocamos, quando ele tem o sujeito she, nós colocamos então o ES. Fica she watches. She watches TV in the morning. Ela assiste TV de manhã. It buzzes. Buzz é o verbo zunir. O que é zunir, tio? Fazer esse barulhinho. Geralmente a abelha faz esse barulhinho. Então, it buzz termina com dois Es. Por isso eu preciso colocar o ES no final. Fica it buzzes. Ok? Para verbos que terminam com Y, que é o exemplo do verbo study, cry and fly. Que verbos são esses? Eu não estou entendendo nada. Calma. O verbo study é o verbo estudar. Ele termina com Y. Só que vocês observaram que antes do Y tem um D. O D é uma consoante ou uma vogal? Consoante. Boa. Quando for uma consoante, a gente vai pegar esse Y, a gente vai amassar ele, joga fora e vai trocar por um I. E coloca o ES. Então fica he studies. Tá vendo que não tem Y mais? O Y sumiu? Porque ele se transformou nesse Izinho aqui, ó. E aí a gente coloca ES. Tá bom? Olha aqui o verbo cry. O verbo cry é o verbo chorar. Esse é o verbo cry. O verbo cry, antes do Y tem que letrinha? O R. R é consoante ou é vogal? Consoante também. Boa. Por isso, esse Y vai embora. Então, olha aqui, ó. O she cries não tem Y. Então, ele virou esse Izinho aqui e coloca o ES. Bom? O verbo fly é o verbo voar. Então, the plane flies. O avião voa. O avião não é uma coisa? Então ele é igual ao it.
entendeu? É um objeto. Então, the plane flies. Tá vendo que o Y também não aparece? Por quê? Alguém consegue me responder? Vamos lá. 3 segundos. 2, 1, 0. Viu que antes do Y tem uma consoante, o L? Exatamente. Então, por conta disso, fica flies. O L, ou o Y, se transforma em I e coloca o S. Para verbos que terminam com Y, mas antes do Y é uma vogal, por exemplo, o verbo play. Olha só, o verbo play tem 3 significados e eu vou mostrar para vocês já já. Nesse caso aqui, o significado dele, a tradução dele, seria jogar. Então, he plays soccer. Ele joga bola, ele joga futebol. Como antes do Y tem um A, olha só aqui, o A é uma vogal. Por conta disso, o Y ele fica no verbo e a gente só coloca o S. Então fica igual essa primeira regrinha aqui, só coloca o S. Então, ó, he plays soccer, ele joga futebol. E esse Szinho aqui fica aqui e ele não transforma em I, E, S. Não, só o S. Então, she enjoys the party. Ela aproveita a festa. The dogs obeys the man. O cachorro obedece o homem. Vamos pro próximo aqui. Eu sei, galerinha, que é muita coisa pra gente lembrar. E eu, inclusive, peço que vocês assistam essa aula mais de uma vez, ok? Para poder lembrar bastante do que o tio tá falando. Eu quero apresentar para vocês alguns verbos de ação que a gente vai utilizar na nossa atividade da página 60. 60. The page number 60. Tá bom? Então vamos lá. Quero apresentar para vocês o seguinte. O verbo play, que está aqui embaixo de mim e aqui no meu lado, o verbo play tem 3 traduções. Quais são elas? O verbo play pode ser o verbo tocar, tocar algum instrumento musical. E aqui no caso nós temos um guitar, que é um violão, boa, guitar. Ele pode ser aqui do meu ladinho, tem o verbo play como brincar, que é uma coisa que vocês fazem bastante, então o verbo play também é o verbo brincar. E nós temos o último lá com videogame, o verbo play como o verbo jogar, boa, o verbo jogar. Então nós temos aqui o verbo tocar, o verbo jogar e o verbo brincar. Os 3 em inglês são play. Então não precisa lembrar de outra coisa. É play e acabou. Joinha? Tá vendo aquela mala ali, aqui embaixo aqui? Ó? Essa malinha aqui, e esse avião, e esse lugar, esse aeroporto aqui? Pois é. O verbo travel, que tá aqui embaixo, ele é o verbo viajar. Então travel significa viajar. O verbo read é o verbo ler. Esses verbos eu preciso que vocês lembrem bem. Então, o verbo read é o verbo ler. E o verbo go é o verbo ir. Ah, eu vou para o banheiro, eu vou para a escola, eu vou para a sala, eu vou para o quarto. Esse ir, vou, esse é o verbo go. Ok? Então vamos lá, comigo. Play, travel, read e go. Ok? Everybody please open your book, page number 60. Vamos lá para o homework da page number 60. 60. Vamos lá? Eu vou colocar o meu livro também. Todo mundo conseguiu colocar já? Lápis na mão. Vamos lá? Joia. O que essa questão fala? Complete the spaces using the correct verb for the box, from the box. Complete esses espaços usando os verbos corretos que estão nesse box, nessa caixa aqui em cima. Que verbos são esses? Nós temos o verbo travel e o verbo travels, com S. Tio, é a mesma coisa? É o mesmo verbo, é o verbo viajar. Esse daqui para todo mundo e esse aqui para o he, o she e o it. Tá vendo que tem um Szinho no final? Lembra que o tio falou que esse S só é colocado quando for he, she ou it? Então,
Verbo play, que pode ser uma daquelas 3 traduções que a gente falou agora há pouco. E o verbo plays, mesma coisa também, só muda que com S é para he, she ou it. O verbo read, que é o verbo ler. E reads, mesma coisa também. E o verbo go e o verbo goes. É o mesmo verbo, só que o go é para todo mundo. E o goes para he, she ou it. Então vamos dar uma olhadinha aqui na nossa atividade. Vamos para a letra A. We by car. Nós, plural, de carro. Então a gente viaja de carro, joga de carro, lê de carro ou vai de carro. Pode causar uma confusão com o verbo go, que é o verbo ir. A gente vai de carro. Em inglês a gente não fala isso muito bem, não. A gente não fala que vai de carro para algum lugar. Inclusive, esse vai de carro, esse vai, ele nem é um verbo nessa frase. Esse by aqui que significa o vai. Então não é o go. Vamos ver agora o travel. Eu viajo de carro. Então, opa, viajar. Como o sujeito é o we, nós no plural, eu vou utilizar com S ou sem S? Sem S, porque é plural. Então vamos acrescentar aqui o verbo travel. Muito bem, está resolvido. É isso. Aí quando chegar aqui vocês podem fazer um xizinho, igual o tio sempre mostra para vocês, para poder não olhar mais para aquele verbo, tá bom? Vamos continuar. My mother, a minha mãe, singular ou plural? Eu tenho quantas mães? Eu só tenho uma. Então, my mother, singular. Então, eu posso dizer ela. Opa! Então, ela também, my mother, pode ser she. Então, eu já tenho que prestar atenção. Se ela pode ser she, eu tenho que colocar aquele S no final de qualquer jeito, porque tem o she. Vamos ver agora o verbo. My mother to the supermarket. Para o supermercado. A minha mãe viaja para o supermercado. Ela brinca no supermercado, joga no supermercado. Ela lê no supermercado, ela vai para o supermercado. Ela vai. Então eu uso go ou goes. Tio, go! Mas é com she, é ela. Então tem que ser o goes. Com o S no final. Ok? Próximo. I soccer. Eu futebol. Eu viajo, eu jogo, eu leio, eu vou futebol. Eu jogo, boa. E como é o I, eu vou utilizar o play, sem S. My dad. Meu pai. Meu pai é um homem e ele só é um singular, então eu posso trocar ele por he. Como eu posso trocar por he, eu já tenho que lembrar. Eita, tem o S no final. Beleza. My dad, meu pai. The newspaper, o jornal. Ele viaja, ele joga, ele lê. Meu pai lê o jornal. E eu preciso colocar aquele S, porque é ele. Então, reads. Tá aqui, ó. Com Szinho. Reads. We books. Nós, livros. O que a gente faz com o livro mesmo? A gente também lê. Mas eu já coloquei com S, tio. Sim, tá certo. Porque o we é plural. Como é plural, a gente coloca sem S. E acabamos com o verbo read. Então, beleza. Próximo. She. Opa, parou. Já vou lembrar. Se é she, eu tenho que colocar um S. Então, tenho que olhar para os verbos que tem S no final. Voleibol. Então, ela e vôlei. Ela joga. Então, olha só esse Szinho, ele vem pra cá agora. Plays. They. They to the movies. Eles para o cinema. Eles viajam, jogam, leem ou vão? Eles vão. Então, go. My teacher, meu professor. Eu. Então, my teacher, ele. Então a gente já vai pensar assim, se é ele, tem que ser o S no final. E só tem um verbo que está faltando. Qual é ele? Travels. Muito bom. Prontinho, gente. Por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Assistam aquela parte de regras
mais uma vez para poder ficar bem lembrado na cabecinha de vocês. Tava morrendo de saudade de gravar vídeos para vocês. Um beijo grande, quarto ano. Fiquem com Deus e manda mensagem que eu tô com saudade. Beijão, 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 beijão e bye bye.